Salve, salve, alunos e alunas, Canal Educação, estamos de volta, estamos de volta. Nós estamos conversando sobre a integração indivíduo e sociedade por meio do estudo do processo de integração escola, mercado e trabalho, a partir da nossa realidade. Como o eu, estudante, vou me integrar à sociedade por meio do mercado de trabalho, tá bem? Olha só, você que será técnico em finanças, vem comigo. Eu vou aproveitar a contribuição da Ketley de Queimadas Novas. Ela fala assim, eu lancei uma pergunta que era a seguinte, trabalhar ou estudar? A Ketley colocou a seguinte expressão no chat, tem que sofrer um pouco para fazer os dois. Exatamente isso, Ketley. Eu vou ler aqui um relato de experiência de uma jovem que ela começou a trabalhar e estudar a partir do jovem aprendiz. Olha só, Ketley, como esse relato ele confirma a sua contribuição. De currículo em currículo entregue, fui chamada para trabalhar como menor aprendiz, o que requer, além das tarefas da empresa, estudo técnico financiado pela instituição. Eu estava feliz, pois eu tinha encontrado o meu lugar. Ô, gente, nada melhor como o primeiro salário. Eu tenho uma sobrinha que ela está trabalhando numa rede de supermercados em Teresina, e ela está sofrendo muito, é um trabalho muito pesado, mas ela me disse, né, tio, na hora em que eu recebi o salário, as dores acabaram. Nada melhor que você ter o seu dinheiro, poder contribuir com as despesas da casa, poder comprar algo seu, uma roupa, um perfume, comprar aquele biscoito que você tanto gosta e que não tinha dinheiro para comprar. Então, nada melhor do que receber o nosso primeiro e suado salário, não é? Continuando. Quando eu terminei o ensino médio com 17 anos, olha só, eu não queria ficar parada. Os estudos precisavam continuar. Eu tinha sede disso. Olha só, Ketley. Aí a coisa ficou doida. A coisa ficou doida. Eu conciliava o meu emprego com a faculdade privada. Trabalho com estudo. O transporte era apertado. O ônibus e o metrô serviam como sala de aula para completar as tarefas, ou seja, ela resolvia as tarefas da faculdade no tempo em que ela estava no metrô e no ônibus. Eu nunca fiz isso porque eu tenho, em transporte público, minha cabeça dói se eu ler alguma coisa, mas eu vejo muito, via bastante quando jovem, pessoas estudando dentro do trem, do metrô, do ônibus. Muita gente faz isso, para ganhar um tempinho. Já no segundo semestre da faculdade, eu consegui o tão sonhado estágio. Vamos falar sobre estágio daqui a pouco, tá certo? Nesse caso aí é um estágio remunerado, mas vamos falar do estágio apenas acadêmico. A minha entrega ao emprego era maior. Então, as necessidades foram, aumentando, tanto dentro de casa, como também a mensalidade dos meus estudos. O estudo voltou à tona. Comecei a estudar para o vestibular novamente. Eu tinha anseio por uma universidade pública. Ela estava terminando um curso privado e ela, tá bom? Deu sono, Ketley? O sono chegou. Depois do almoço é assim mesmo, tá bom? Toma um gole de café e continua. Continua aí firme e forte, querida, tá bom? Então, a faculdade privada, ela foi estudando, fez faculdade pública com faculdade privada e continuou no emprego. 2 faculdades ao mesmo tempo e o emprego, não é? Continuando. Eu consegui a tão desejada vaga na universidade pública. Agora, olha assim, ó. Aí ela conseguiu realizar o sonho. Sabe qual foi o prêmio dela? Agora eu estudo muito mais e ainda trabalho. Tá bom? Mas olha só a reflexão final que ela faz. Quando a gente teve na aula passada
o conceito pessimista e o conceito otimista do trabalho, né? O conceito otimista você recorda, né? Pelo trabalho, o ser humano se constrói, ele muda a visão de mundo, muda a percepção da realidade. Lembram o conceito otimista do trabalho? Ela vai agora falar, vai descrever o conceito otimista do trabalho. Olha só, acompanha comigo. O significado que isso tem, ó, o olhar de mundo que eu adquiri. Um olhar diferente sobre o mundo. Tinha uma amiga minha que ela trabalha como diarista. O filho dela, quando ele estava desempregado, ele vivia pedindo à mãe, né, essa minha amiga, para comprar aquele produto para pessoas que fazem academia, whey protein, não é? E aí ela comprava os produtos para ele, que são caros, 50, 100 reais. Bom, quando ele começou a trabalhar, ele, né, parou de pedir à mãe dele e ele não comprou. Aí a mãe dele perguntou, uai, você não vai comprar agora que você trabalha o seu produto de academia? Aí ele falou assim, não mãe, é caro. Percebe então? Ele mudou a visão de mundo. Quando ele só pedia para a mãe dele, ele não tinha noção do que era caro, do que era barato, do que era esforço para conseguir o dinheiro. Aí quando ele começou a trabalhar, ele tanto não comprou, como ele parou de pedir à mãe dele, porque ele percebeu que era um produto caro, que é, né, realmente para você, né, frequentar uma academia de alto nível, tem que gastar muito, muito dinheiro. Então, a autonomia é importante, você ser dono do seu próprio nariz, certo? No bom sentido. Valorização das coisas que eu tenho, o conhecimento que eu descobri das minhas capacidades. Olha só, Ketley, ó. Olha aqui, ó. Ela não sabia as habilidades que ela possuía. E com o trabalho, ela acabou conhecendo o conhecimento que ela adquiriu a partir da descoberta das suas capacidades. Então, a gente não sabe, pessoal de Joca Marques, de Monte Alegre, de Parnaíba, Queimada Nova, Ribeira do Piauí. Às vezes, vocês não sabem do potencial que vocês possuem. Do lado de vocês pode ter um futuro empresário. Do lado de vocês pode ter um futuro engenheiro, médico, cirurgião, certo? Há pessoas que vão desabrochar, outras que vão demorar mais um pouco. Mas não deixe de acreditar em você. Você tem que ser o seu fã número 1. O fã número 1, né, seu é você mesmo. Eu sou o meu fã número 1. Quando eu me formei na faculdade, aí as pessoas perguntaram assim, né? O que é que você vai colocar no... Eu fui meio grosso na época, mas é para minha filosofia de vida, né? Coloca aí uma frase agradecendo. Aí eu coloquei assim, agradeço a mim mesmo pelo meu esforço. Fui meio grosso, mas assim, para dizer, né, que tudo a gente conquista com o nosso esforço. Claro que meus pais me deram a vida, né? Eu reconheci depois no convite meus pais, né? As pessoas que pagaram minha faculdade, colaboraram, né? Tudo mais. A gente, para enxergar longe, a gente se apoia em ombros de gigantes. Mas o teu esforço, sim, faz a diferença, tá bom? O teu esforço, o quanto você emprega nos teus sonhos, tá certo? Continuando, ó. Trabalhar ou estudar? Vamos pensar mais um pouco? Vamos ver agora o mundo das leis. O que é que as leis brasileiras falam sobre trabalhar ou estudar? O que é que o Estado brasileiro vê, certo? Ele vê no estudante alguém que deve só estudar ou que deve estudar e trabalhar se ele quiser. Vem comigo, olha só, turma. A Constituição Federal, com relação à educação, ela fala no artigo 205. Ó. Olha o que ela fala. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Ela será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ó. A educação é um processo de integração na sociedade. Tá certo? Qual é o objetivo da educação segundo a Constituição Federal? Ó, pleno desenvolvimento da pessoa, uma pessoa que aprenda as ciências, mas que também desenvolva o seu emocional, o seu lado afetivo, certo? O seu lado físico, o seu senso de estética. Preparo para o exercício da cidadania. A educação, ela forma cidadãos
E olha aqui, ó. Olha aqui o que eu destaquei, ó. Qualificação para o trabalho. A educação, querido aluno, a educação, querida aluna, ela deve nos qualificar para o mercado de trabalho. É por isso que a escola, o Canal Educação, ela está te oferecendo esse curso de técnico em finanças. Por quê? Porque é um direito seu ser qualificado, preparado para o mercado de trabalho, para que pelo menos você tenha, ao término do ensino médio, a oportunidade de ensaiar uma competição, de se colocar no mercado de trabalho e, junto com o programa do Jovem Aprendiz, ter o seu primeiro emprego, assinar a sua carteira. Mas olha que dado interessante é colocado nesse artigo 208. Olha só. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Que garantia? Ó, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Veja bem, aqui eu tenho que explicar uma coisa que muitos estudantes não percebem. Cafezinho, Kétila, cafezinho. Muitos estudantes não percebem, tá bom? E só percebem quando terminam o ensino médio. E se você, a partir de agora, já tiver ideia disso, você não vai passar por essa surpresa, digamos assim, desagradável. Ó, a educação básica. O que é educação básica? Educação infantil o ensino fundamental deixa eu botar aqui direitinho. Ó, a educação, olha só aqui, ó. A educação infantil, o fundamental e o médio são direitos que vocês possuem. É um direito. Você tem direito de cursar uma educação infantil, fundamental e médio. Então, olha aqui, ó. Educação infantil, fundamental e médio é direito. É por isso que a escola, o governo, por exemplo, tem que assegurar uma escola no teu bairro, uma escola perto da sua casa, porque é um direito seu estudar ou no infantil, ou no fundamental, ou no médio. O problema, digamos assim, é quando chega no ensino superior. Porque no ensino superior, a educação não é um direito. Ela é mérito. Você precisa merecer uma vaga na universidade. Se até o terceiro ano do ensino médio você tem direito a estudar, e vai ter escola para você, né, no seu bairro, de fundamental, de médio, você pode se matricular. Você não pode chegar na Universidade Federal do Piauí, quando terminar o ensino médio, chegar lá e falar assim, olha, eu terminei aqui o ensino médio no Pré-MEM e eu vim me matricular na Federal. Sabe o que, é que o reitor vai fazer para você? Ó? Por quê? Porque você tem que merecer ingressar na Universidade Federal. Como é que a gente mede o merecimento de um estudante para ingressar na universidade pública? Vestibular e Enem. É por isso que o Enem e vestibular são provas difíceis, porque a universidade, ela quer os melhores. A universidade não quer um estudante que é ruim de divisão fazendo curso de matemática. A universidade não quer um aluno que não sabe pelo menos uma data histórica do Brasil fazendo curso de história. A universidade, ela não quer uma pessoa que nem tem noção de que região fica o Piauí fazendo geografia.
a universidade não quer ensinar o beabá para as pessoas, e nem deve. Você vai ter que chegar na universidade com um nível de conhecimento, para que você mereça estar lá. Então, fundamental é mérito. E os cursos concorridos, a nota é muito alta. Medicina, média geral de corte do Enem, em nível nacional, 811 pontos. Direito, 797 pontos. É preciso estudar muito para merecer essa vaga, tá bom? Então não se esqueça, ó, não deixe para descobrir amanhã o que você já pode ter consciência hoje. Você precisa merecer a vaga na universidade. Maria Luísa Cardoso, boa tarde. Salve, salve para a galera do Maria do Carmo Reverdosa. Os alunos Rafael e Maria Luísa, maravilha, abraço carinhoso. Turma linda, maravilhosa aí do Maria do Carmo Reverdosa. Abração, turma. Bom, aqui é o artigo 227 da Constituição. Esse artigo, ele vai dar origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vem lá. Olha só comigo. Opa, perdão. O artigo 227, ó. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar. Assegurar a quem? Assegurar a criança, adolescente e ao jovem como vocês, ó. Com absoluta prioridade. O que é absoluta prioridade? Que na dúvida, a prioridade é, na dúvida não, se há mais de uma pessoa para merecer o benefício, a prioridade é a criança, o adolescente e o jovem. Percebem? Ó, direito à vida é um direito de todo adolescente e jovem. A saúde, alimentação, ó, direito à educação, segundo aqueles termos que eu falei agora há pouco. E olha só, profissionalização. Toda criança, adolescente e jovem, aliás, mais adolescente e jovem, porque no ensino médio é que vai ser oferecido o curso técnico, tem direito a ser qualificado para o mercado de trabalho e a aprender uma profissão. Então, turma, esse curso de técnica em finanças não é um favor que está sendo feito a vocês. Oh, como a minha escola é boa, está me oferecendo um curso técnico em finanças. Ai, que boa. Não, gente, é um direito seu. Fala para o colega do lado, é um direito nosso. Fala para o colega que está do outro lado aí, que está quase dormindo, cutuca ele e fala, é um direito nosso. Para o colega que está na frente, dá uma cutucada e fala, é um direito nosso esse curso técnico em finanças. É um direito que vocês possuem. Não se esqueçam. Ribeira do Piauí, maravilha. Abraço carinhoso, queridos. Põe o nome dos alunos para eu dar um abraço. Turma, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai falar sobre essa qualificação para o mercado de trabalho, vai dar algumas orientações sobre o mercado de trabalho, tá bom? Mas eu prefiro seguir adiante, tá certo? E nós irmos logo para o programa Jovem Aprendiz. Porque o programa Jovem Aprendiz, ele faz uma leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, já, né, como uma política pública para o ingresso do jovem e adolescente no mercado de trabalho. Então, nós estamos falando na integração do indivíduo na sociedade, certo? Estudando o processo de inclusão do estudante, você, no mercado de trabalho. Até agora, nós já estudamos, né? Nós já vimos, percebemos que quanto maior a escolaridade, melhores empregos, melhores salários, certo? E também nós percebemos que é um direito de todo jovem e adolescente
ser qualificado para o mercado de trabalho junto com a educação, tá bom? Então, vem adiante, ó. Jovem aprendiz. Jovem aprendiz, gente, é uma lei. A Lei 10.097 de 2000. Para quem quiser se informar mais sobre o assunto, ó, tá aqui, ó. Tá bom? Esses dois links, tá? É uma lei que estabelece o seguinte, que empresas são obrigadas a contratar jovens entre 14 e 24 anos como aprendizes. O mais comum é 14 aos 18, 14 aos 19, que corresponde mais ou menos à etapa dele escolar no ensino médio. Bom, olha o que diz o artigo 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados, não é, a empregar e matricular, certo, um certo número de aprendizes. Tá? É feito um cálculo. 5% no mínimo e 15% no máximo. Tá bom? Esse cálculo, ele existe, uma empresa com determinado número de funcionários, né, contrata até 5%. Com um número X de funcionários maior, contrata um pouco mais de aprendizes, tá bom? Vem comigo, olha só, gente. Para efeitos da lei, considera-se menor a faixa etária entre 14 a 18 anos. Por quê? Gente, o porquê está falado no artigo 403. Olha só. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos. Então tá aqui, ó. 16 anos eu posso trabalhar, tá bom? Trabalho regular. Esse trabalho é proibido aos menores de 16. Na condição de aprendiz aos 14 anos, é aceito. Mas se você tiver abaixo de 14 anos, é proibido. Então, professor, o meu irmão tem 12 anos, tem 13 anos. Ele pode trabalhar? Não. 9 anos? Não. 12 anos? Não. 14 anos? Sim, se for na condição de aprendiz. Se não for na condição de aprendiz, não. Por isso existe o programa Jovem Aprendiz. Obriga as empresas a darem o primeiro emprego a adolescentes e jovens, tá bom? O trabalho do menor, ele não pode ser realizado em locais que sejam prejudiciais à sua formação. Por exemplo, eu não posso contratar menores de idade, certo? Para trabalhar numa mina de extração de carvão, de cobre. Trabalhos insalubres. Não pode ser um jovem menor. Tampouco o trabalho noturno. Um jovem não pode trabalhar entre 22 horas e 5 da manhã. O trabalho noturno ele é vedado a crianças, adolescentes e jovens, tá bom? Nenhuma hipótese, sob nenhuma hipótese eu posso ter uma criança um adolescente de 14 anos virando à noite trabalhando. É crime. Ele trabalha como aprendiz. Da mesma forma, né? Eu não posso deixar um jovem aprendiz, não sei se eu tenho a fotografia aqui, eu não posso deixar essa menina aqui, jovem aprendiz, manuseando essa máquina sozinha, sem supervisão, certo? Tem que ter uma supervisão, um acompanhamento, tá bom? Ela pode cometer algum erro, ela pode até, né, um acidente com ela própria, se estiver sozinha, tá bom? Vamos lá, jovem aprendiz, continuando. Opa, perdão. Tá? Certo? Vamos seguir adiante, tá certo? Bom, contrato de aprendizagem. Gente, o contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho ajustado por escrito e por prazo determinado, né, em que o empregador e o aprendiz, eles precisam seguir, né, algumas ordens, algumas orientações, tá bom? Só que eu quero falar um pouquinho sobre contrato.
O nosso país é um país liberal. Num país liberal, o Estado ele é mínimo. O que isso quer dizer? O Estado ele intervém o menos possível na economia. Quando uma empresa vai assinar um contrato com o funcionário, o Estado não vai dizer pode ou não pode contratar ou não. A decisão é do empregador. O empregador tem total autonomia para contratar quem ele quer e para despedir quem ele quer. Professor, então qual é o papel do Estado numa sociedade liberal? Garantir que os contratos sejam cumpridos. Perdão. Garantir que os contratos sejam cumpridos. Tá bom? O que isso quer dizer? Se você assina um contrato com uma empresa, você tem que cumprir. Claro que tem algumas cláusulas que prevêem o rompimento do contrato, mas você tem que cumprir. Garantir que os contratos sejam cumpridos. Se você não cumprir a sua parte no contrato, aí o Estado vai intervir. A empresa vai acionar a justiça e o Poder Judiciário do Estado vai lhe aplicar uma sanção. Se a empresa também não cumprir a parte dela, não cumprir o contrato, você também pode acionar a justiça, que é um braço do Estado, e processar a empresa. Então, o contrato, gente, é algo importantíssimo. É por isso que se fala que a gente tem que ler as linhas mínimas de um contrato. Porque uma vez que você assinou, para você se livrar da obrigação da assinatura, é quase impossível. Veja o exemplo desse influenciador digital, o Luva de Pedreiro. Ele foi enganado pelo empresário, não sei, mas ele assinou um contrato. E já se sabe que a justiça deu ganho de causa para o antigo empresário. Por quê? Porque o contrato está assinado. O contrato foi assinado e, num Estado liberal, os contratos são cumpridos, mesmo que sejam injustos. Então, muito cuidado na hora de assinar um contrato. O empregador, ele se compromete com algumas coisas, né? Principalmente com a formação técnico-profissional do estudante. Ele vai garantir que a pessoa, né, no emprego, no meio de trabalho, ele aprenda e também aprenda um curso, né, profissionalizante, onde ele vai desenvolver suas habilidades. O aprendiz, ele se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas que lhe forem atribuídas. Então, pelo contrato de jovem aprendiz, você está dizendo, eu vou ser um bom estudante e um bom profissional. E você precisa cumprir o contrato, tá bom? Gente, o contrato de trabalho, ele prevê mais algumas questões, como, por exemplo, olha só, o menor aprendiz, ele pode receber o salário mínimo hora. Ou seja, de acordo com a sua jornada de trabalho, é feito um cálculo, em cima do salário mínimo ele vai receber um proporcional. A hora de trabalho do jovem aprendiz não pode exceder 6 horas, a não ser que ele já tenha concluído os estudos, tá bom? O contrato de aprendizagem, ele não pode durar mais de 2 anos, mas há a possibilidade do patrão contratar esse jovem após o término do contrato, tá certo? Olha só, esse contrato, ele deve ser cumprido. Uma vez que você assinou aqui o seu nome, você cumpre o contrato. Gente, numa relação de emprego, o patrão, ele tem direito de ditar como o serviço deve ser executado, certo? E você tem algumas garantias trabalhistas e também você pode, exercer uma certa autonomia no desenvolvimento da sua atividade. No caso do jovem aprendiz, quando é que esse contrato ele se extingue antes do tempo? Porque antes de completar 2 anos, o contrato pode ser extinto. Por exemplo, desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz.
O que isso quer dizer? A pessoa começou a trabalhar como jovem aprendiz numa empresa e não deu conta do serviço. Se ele não deu conta do serviço, é um problema. Por quê? Porque ele demonstrou não ter habilidades para executar a função. Se o patrão perceber que ele não executa bem o serviço, o contrato será rompido. Porque, claro, o patrão quer que alguém que exerça a função, né, com o mínimo de habilidade e dignidade. Também, olha só, inadaptação. A pessoa não se adaptou à rotina da empresa, não se adaptou aos funcionários, à gestão. Essa pessoa, ela tem o contrato rompido. Segunda hipótese do contrato ser rompido, ó, falta disciplinar grave. O que é uma falta disciplinar grave? Por exemplo, uma discussão que você teve, né, muito forte na empresa, em que você agrediu verbalmente uma pessoa, ou mesmo uma agressão física, você roubou a empresa, né? Você furtou, né? Você está responsável pelo almoxarifado. Todo dia para casa você leva para casa, né, uma resma de papel escondido, você está roubando. Essas faltas disciplinares graves, elas resultam na extinção, né, no fim antecipado do contrato de trabalho. Tem mais algumas coisas, ó. Ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo. O que isso quer dizer? Que você, Joca Marques, Monte Alegre, Parnaíba, Queimada Nova, Ribeira do Piauí, a galera aí do Maria do Carmo Reverdosa também, turma. Por exemplo, você é um jovem aprendiz, está faltando muito à escola. Não pode. Você tem que manter a sua frequência. Se você falta demais à escola como jovem aprendiz, é um motivo para o seu contrato ser encerrado, porque a tua prioridade são os estudos. E também você pode pedir demissão, né? O próprio aprendiz pode dizer, olha, eu não quero mais, não era o que eu pensava, eu estou me desligando da empresa. Quando você pede demissão, quando você é demitido, tá? Todos os direitos trabalhistas estão assegurados. Tá? Porque você, como jovem aprendiz, você é contratado, certo? Sob o regime CLT, tá bom? Continuando, tá certo? Sobre isso aqui eu já falei. A jornada diária não pode exceder as 6 horas, salvo você ter terminado os estudos, pode, né, estender até 8 horas, tá bom? Mas nessas horas tem que estar computadas a aprendizagem teórica, não pode ser 8 horas de trabalho seguido, certo? Essas 2 horas que passam são 2 horas de formação que você tem direito. E para encerrar, falar sobre os direitos trabalhistas, tá bom? Eu pesquisei nesse site aqui, ó, site de justiça.com.br, o jovem aprendiz, por ter sido contratado em regime CLT, ele possui direitos e deveres como qualquer outro funcionário, porque há um contrato de trabalho. Então, direitos previstos na lei: carteira de trabalho assinada, salário mínimo hora, jornada de trabalho reduzida é um direito seu, às 6 horas. Opa, tem uma turma aí mandando um alô. É o Thalisson, Paulo Ricardo, Pedro Lucas, o Vinícius, Cléria Maria. Qual é o polo? Qual é o polo dessa turma maravilhosa que mandou aí um abraço? O Thalisson, Paulo Ricardo, Pedro Lucas, Vinícius, Cléria Maria. Coloca aí o polo, para mandar um abraço pro polo também, turma. Tá? Direito a vale transporte, direito a férias, de preferência as férias durante o período de recesso escolar, 13º salário e recolhimento do FGTS. Tá? O jovem aprendiz tem esses direitos porque é regime CLT. Vamos para uma atividade agora, gente. Será que vocês estão atentos? Será que entenderam o recado? Vem comigo. Olha só a situação e após a leitura da situação,
você vai marcar V se for verdadeiro, F se for falso. Eu quero agora a participação de todos vocês. Vamos lá. Os irmãos João, 12 anos, e Jair, 14 anos, eles chegam do interior com os pais, em busca de melhores condições de vida para a família. Eles estão matriculados regularmente no estabelecimento de ensino. E ambos, tanto o João, que tem 12 anos, como o Jair, 14 anos, eles gostariam de trabalhar para ajudar na renda da casa. Agora vamos marcar V ou F, tá bom? Letra A diz: o João não pode trabalhar. João tem 12 anos. Ele não pode trabalhar? Verdadeiro ou falso? Isso, muito bem. Verdadeiro. Sob nenhuma hipótese, o João pode trabalhar, tá bom? Isso é verdadeiro, tá? Há 12 anos é trabalho, é exploração infantil. Até 14 anos, criança. A partir dos 14, né, menor de idade, segundo o entendimento da lei, vimos agora há pouco. Olha só. O Jair pode trabalhar no emprego regular? Não. É falso. Ele pode trabalhar na condição de aprendiz, tá bom? Então, Jair não pode trabalhar. É falso. Terceira. João pode trabalhar na condição de aprendiz? Não. João não pode trabalhar em condição nenhuma. Nenhuma possibilidade. João, ele não pode trabalhar. Seja aprendiz, seja regular, ele não pode. 12 anos é criança. É trabalho infantil, é exploração. Tá bom? Jair pode trabalhar na condição de aprendiz, sendo proibido o trabalho noturno, perigoso e insalubre, e no horário de aula. Verdadeiro. O Jair pode trabalhar com 14 anos, né, como aprendiz. Ele não pode trabalhar à noite, entre 10 da noite e 5 da manhã. O trabalho não pode ser nem perigoso, nem insalubre, e não pode ser o trabalho no horário da sua aula. Ó, resposta VFFV, para você que acertou, aquele 10, com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. Pode comemorar. Segunda não é bem relacionado ao mercado de trabalho, mas é uma reflexão sobre identidade. Maria, aluna do 9 ano do ensino fundamental de uma escola que não adota, a escola não adota o uso do uniforme como obrigatório. Ela frequenta um culto religioso brasileiro com seus pais. Ao retornar das férias escolares, ela passou a ir às aulas com um lenço branco enrolado na cabeça e afirmou que era necessário permanecer a cabeça coberta por 30 dias. As alunas Fernanda e Patrícia, cristãs, incomodadas com a situação, procuraram a direção da escola para reclamar da vestimenta da aluna. Gente, o orixá, o nome orixá significa senhor da cabeça. Então, quando a pessoa enrola o seu cabelo, alguém que é membro de uma religião afro-brasileira, ela está no rito de iniciação com o seu orixá, que é o senhor da sua cabeça, a quem ela vai herdar qualidades, tendências de comportamento, etc, tá bom? É algo muito importante esse cuidado com a cabeça na época da iniciação. Mas a pergunta é, nessa situação, marca a alternativa correta. O diretor da escola tem que chamar a polícia para resolver a situação? Não, pelo amor, sem chance, né? A polícia não pode ser chamada para ver uma questão como essa. O diretor da escola não deveria permitir o acesso regular da aluna, acatando as reclamações da Fernanda e Patrícia? Não. Ele não pode impedir a aluna, né, de um culto religioso afro-brasileira de ir para a escola com um pano rolado na cabeça. Não pode. Principalmente se a escola não obriga o uniforme e não fala nada sobre a cabeça coberta ou não.
O diretor da escola deveria se considerar incapaz de resolver a situação? Não. O diretor da escola tem que resolver o conflito, né? Ele está ali também, uma de suas funções é resolver conflitos. O diretor da escola deveria permitir o acesso regular da aluna, não acatando as reclamações de Fernanda e Patrícia? Exatamente. Ele deve permitir o acesso da aluna. A aluna tem direito de ter acesso à escola. É um direito como ela não pode ser discriminada por causa da sua religião. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Abraço carinhoso, Ribeira do Piauí. Abraço carinhoso, queridos e queridas. Já vão, querido. Ainda tem aula aqui maravilhosa. Keitli Talmas, minha querida, que bom, que aluna exemplar, participativa. Tá de parabéns, tá bom, querida? Bom, nossa revisão, tudo que vimos na aula de hoje, nós falamos sobre a integração, indivíduo, sociedade, por meio da integração escola, mercado de trabalho, tá bom? Conversamos sobre a relação escolaridade, melhores empregos, melhores salários. Conversamos sobre a grande dúvida existencial, trabalhar ou estudar. E conhecemos um pouco sobre o programa Jovem Aprendiz, Aprendiz Legal. Próxima aula, comunidade e empreendedorismo. Olha só, aula sobre empreendedorismo. O que é empreender? Daqui a pouco, na próxima semana, vamos saber. Um abraço carinhoso, Joca Marques, Monte Alegre, Parnaíba, Queimada Nova, Ribeira do Piauí, Keitli Talmas, minha querida, turma lá da Maria do Carmo Reverdosa. Até a semana que vem, um abraço carinhoso, salve, salve e tchau!